Primera de Pedro capítulo 4, verso 12 dice: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Fogo é uma palavra que é usada duas vezes nesse capítulo por Pedro. E aqui eu tenho um pedaço de fogo, um pouco de lenha com fogo, mas este fogo é artificial, não é real. E este fogo não queima, mas nós sabemos que há um fogo que queima. Na Bíblia, fogo se destina à purificação. Por isso é que 1 Pedro 1,7, a Bíblia diz: a fé é mais preciosa que o ouro e precisa ser provada em fogo. A fé provada em fogo. Não para mostrar o pior do ouro, sino para mostrar o melhor que tem o ouro. Vamos falar um pouco sobre as provações, sobre também aquelas persecuções e também sobre o juízo nesse esboço da Escola Sabatina. Tudo bem? Estamos na lição número 6 e o título da lição é Sofrendo por Cristo. Vamos tocar dois assuntos bem concretamente nesse esboço. Vocês, cada vez que vão apresentar a lição, precisamos definir dois assuntos máximo para poder ampliar em nossa lição da Escola Sabatina. E nós vamos falar de provações e sofrimentos em Cristo, por causa de Cristo. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre o juízo. Tudo bem? Vamos começar pela primeira parte, então. Essas provações e sofrimentos por uma causa, que é Cristo. Nós estamos falando aqui dos sofrimentos como consequência dos pecados, dos fatos errados que nós podemos cometer. Estamos falando agora dos sofrimentos causados por pessoas ou por circunstâncias por causa de ser fiéis a Deus. Agora, quais são aqueles sofrimentos ou como nós deveríamos reagir diante dessa classe de sofrimento? Eu quero escolher 5 assuntos que a lição fala e a Bíblia fala na lição desta semana. 5 assuntos como nós deveríamos reagir, como nós deveríamos, que atitudes nós deveríamos ter frente a essa classe de sofrimentos. Tudo bem? Vamos à primeira. Está em 1 de Pedro 4,12. Anote aí a primeira. Diz: não estranheis o fogo ardente. Aquele texto que nós leímos no início. Não devíamos, em outras palavras, não devemos nos surpreender por causa disso. Porque cada vez que uma pessoa é fiel, sempre terá dificuldades. Porque o diabo e o mundo não permitem uma pessoa caminhar nos caminhos de Deus. Eles sempre procurarão atrapalhar e causarão dificuldades. Então não nos devemos estranhar por causa disso. Nós devemos nos surpreender. Saiba que todo filho de Deus que quer ser fiel a Deus vai passar alguma vez, em algumas circunstâncias, momentos difíceis por causa de sua fé. Minha mãe, por exemplo, teve que sofrer um pouquinho por causa de decidir seguir o caminho de Deus. Aí ela perdeu a herança e às vezes foi jogada da casa. São alguns extremos que acontecem, uns um pouco mais, outros um pouquinho menos, mas a Bíblia diz que não devemos nos estranhar por isso. Em segundo lugar, está em 1 Pedro capítulo 4, verso 13, diz: alegrai-vos. Alegrai-vos. Como que nos vamos alegrar pelos sofrimentos? Aqui diz por quê? Porque nessas circunstâncias nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Cristo sofreu, ele não merecia sofrer, mas ele sofreu, mas nós devemos nos alegrar. Por que nos alegrar? Porque nunca, jamais nós sofriremos mais do que Jesus sofreu por uma causa justa. Não estamos sofrendo por cometer erros, estamos sofrendo aqui por uma causa que vale a pena. E não porque queremos sofrer, porque é assim que vai acontecer cada vez que uno procurará ser fiel. Acontecerão adversidades que nos levarão a sofrer um pouco. Por isso Jesus sofreu. Agora, nunca sofreremos além do que nós podemos suportar, porque Deus é justo e Ele nos dará esta libertação no momento certo. Agora, em terceiro lugar, a Bíblia diz em 1 Pedro 3,14, anotem esse texto, diz: não fiqueis alarmados, não fiqueis com medo.
Normalmente nós começamos a sentir um pouquinho de medo quando começamos a sofrer um pouco. Mas Deus disse, não fiquem com medo, não fiquem alarmados, porque eu estou com vocês. A promessa está muito clara. Deus nunca vai deixar uma pessoa sozinha enquanto ela sofre por causa de Cristo. Ele estará, sem dúvida, conosco. Tudo bem? Agora vamos à quarta atitude que nós devemos ter. Diz a Bíblia em 1 de Pedro 3,15, que devíamos estar preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós temos que estar preparados, porque quando confrontamos o mal e quando nós falamos a verdade de Deus, aí nós vamos a ser solicitados para poder saber como responder adequadamente, com amabilidade, mas com a verdade. Eu tenho que ter argumentos bíblicos para poder, então, estar preparado. E por isso a Bíblia diz aqui que nós devíamos nos preparar. Qual é a melhor forma de nos preparar frente aos sofrimentos? Sem dúvida, é aproximar-nos de Deus, aproximar-nos da palavra para ter segurança, certeza. E isso nos vai dar firmeza na hora da prova. Em quinto lugar, a Bíblia diz em 1 Pedro 3,16 que nós devemos manter a consciência limpa para não precisar ser envergonhados pelas acusações, pelas perseguições. A consciência limpa. Podem nos acusar de coisas que nunca fizemos e vamos ser julgados por coisas que nunca fizemos. Ou talvez por coisas que sim fizemos, mas corretamente. Mas nós, em todas essas provações, precisamos ter a consciência limpa. Agora, não te esqueças, não estranhar o fogo ardente. Em segundo lugar, devemos nos alegrar na angústia, porque Jesus sofreu o mesmo. Em terceiro lugar, não devemos ficar nós alarmados, tementes, porque Deus está conosco. Estar sempre preparados para dar conta de nossa fé e, finalmente, manter uma consciência limpa. Tudo bem? Agora, vamos ao segundo assunto, o juízo. Apesar que a lição fala um só dia do juízo, nos parece muito relevante encarar este assunto, porque por dois motivos. Em primeiro lugar, aqui em 1 Pedro 4,17, menciona que o juízo começará pela casa de Deus. Começará pelas pessoas que conhecem a palavra. Deus vai nos dar também um juízo. Deus vai encarar nossa vida com a justiça e nós vamos ser julgados. Agora, por que começa pela casa de Deus? Não está dizendo que começa pelos desobedientes, sino pelos obedientes, para confirmar perante a justiça que há pessoas que se colocaram do lado da justiça e quando são julgados eles serão realmente vitoriosos. Por isso é que juízo na Bíblia é sinônimo de purificação. E a purificação, por isso relaciona o fogo, quem nos ajuda a purificar os pecados. E eu queria dizer mais, esse juízo purifica os membros da família de Deus. As provações, nesse sentido, são realmente favoráveis, que nos ajudam a polir nossa vida. E esse fogo que vocês viram aqui, falso, não purifica, mas o fogo de Deus, o fogo do juízo de Deus, é um fogo que purifica ou mata. Por isso é que nós encontramos em Lucas 18, 1-8, uma experiência interessantíssima de a parábola do juiz iníquo, aquele juiz que era muito perverso, que quando foi para ele uma viúva para pedir justiça, ele não queria obedecer, não queria tomar seu caso. Então, finalmente ele disse, vou fazer juízo a esta mulher porque me vai cansar e eu não quero que me importune, que ele me moleste. Então, agora, aqui nós encontramos que o juiz faz justiça e, sem dúvida, ela quer ser julgada, ela anela ser julgada. Eu pergunto, uma pessoa errada anela ser julgada? Não, mas aqui está falando o povo de Deus, a família de Deus
anhela ser julgada, porque juízo es sinónimo de libertação. Juízo es sinónimo de salvação para eles. Por isso que a viúva queria ser julgada. Ela sabia que seria vitoriosa e Deus faria justiça com ela. Vamos a fazer duas aplicações, ou talvez uma aplicação em três partes. 1 Pedro capítulo 4, verso 19, diz que nós podemos fazer, que nós poderemos fazer como resposta a esse sofrimento. Qual deveria ser nossa atitude? Agora, um pouco mais concentrada, ele diz que devíamos fazer. Em primeiro lugar, diz Pedro, que nós devíamos entregar nossa vida a Jesus. Entregar nossa vida a Jesus. Está sofrendo? Entregue sua vida a Deus e fique tranquilo nos braços de Deus. Em segundo lugar, diz, confie nele. Porque nós não só nos entregamos, sino confiamos nossa causa, nosso sofrimento em Deus. É melhor que qualquer outro lugar, que qualquer refúgio seguro, está nos braços de Deus. Então, coloque sua confiança no Senhor. Assim diz Pedro, 1 Pedro 4, 19. E, finalmente, uma coisa interessante, a Bíblia diz, pratique o bem. Então, entregue-se a Deus, seja fiel a Ele, confie nele e, finalmente, diz que faça o bem. Se você está sofrendo, Deus faz um chamado para você. Faça o bem e Deus vai te abençoar. Finalmente, eu queria terminar com a tarefa de casa. O que vamos fazer como resultado dessa lição? Veja bem o que vamos terminar dizendo. O chamado de Deus para todos nós é que em meio do fogo, aponta aqui o fogo de novo para terminar, e enquanto vocês veem esse fogo, e a lição seria, nosso chamado é para ser fiéis aqui em meio do fogo. Às vezes nós, em meio do fogo, somos talvez infiéis, não suportamos, as pessoas não suportam as provações, porque não estão preparados para essas provações. A forma de preparar-nos para as provações, sem dúvida, é a confiança em Deus, a aproximação de Deus. E quando nós confiamos e estamos próximos de Deus, então nós teremos confiança nele e nós poderemos nos deixar polir e purificar pelo Senhor. Que Deus te abençoe e que nós possamos ser fiéis a toda prova. Vamos fazer uma oração? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Ajuda-nos a sempre estar contigo em meio das provações, a nos alegrar porque o Senhor está também conosco. E te peço, Senhor, que possamos nos preparar para o dia do juízo que o Senhor prepara para todos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Lembrem nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.